pessoal, estamos começando mais um episódio, um maravilhoso episódio do nosso Dueto Podcast. E ao meu lado, como sempre, Márcio Dátoli. Isso, você começou mais animado, foi desanimando à medida que chegou perto do meu nome. Claro, é óbvio. Gente, estamos começando mais um episódio da nossa belíssima temporada Mulheres Líderes do Dueto Podcast. Essa primeira temporada que está dando o que falar, né, Lívia Naló? Tá sim. É legal que as pessoas estão comentando muito do nosso podcast. Né? Mas pelo meu desempenho, sabe, Márcio? Né? Percebe-se. Percebe, mas de verdade. E não pelo tupete do Márcio, porque ele é preocupado aqui, né? Preocupado com a roupa, como que ele tá hoje. E tá ridículo. Mas eu queria começar a falar, porque as pessoas estão impressionadas, Márcio, com o nosso tempo de convivência. É mesmo? Tempo de convivência, a gente já se conhece há 23 anos. 23 anos, exatamente. 15 anos, eu acho que trabalhando juntos. Isso, pelos E meus 8 cálculos, anos aí como sócios. 8 anos como sócio. E elas perguntam, qual que é o segredo disso? Como que vocês conseguiram construir isso? Aí eu falo, tem alguém que seja pior que você ao seu lado. Então, esse é o meu lema. Sabe? Pra eu me sentir bem. Eu começo a valorizar minhas habilidades quando eu vejo que o Márcio é muito ruim. Teoria. Se chama teoria do consolo, né? Tem alguém pior que você ao seu lado. É esse, o segredo é esse. Então tá, pior que não estava programada essa piadinha não, Lívia. Eu tô fazendo isso sempre de surpresa pro Márcio. Exatamente. Mas é o seguinte, vamos retomar a nossa linha aqui de raciocínio. Dispersou. Hoje a gente tá muito feliz de verdade, porque a gente tá recebendo uma mulher que atua como gerente de publicidade em uma das estatais muito relevantes aqui de governo. E a gente tá trazendo essa pessoa para participar aqui do nosso podcast. A gente aproveitou a oportunidade que ela estaria em Brasília e é sensacional, porque ela fica no Rio de Janeiro. A gente não tem a oportunidade de conviver com ela numa proximidade física, claro, mas a gente já conhece ela há muito tempo e eu não vou falar mais porque eu tô quase dando um spoiler aqui, né? Então, posso puxar o nome? Por favor, Lívia, prepara a plaquinha. Vamos lá, com quem estamos aqui, Márcio? Hoje, muita alegria, muita satisfação que a gente está recebendo a gerente de publicidade do BNDES, Catarina Aê, Donda. Catarina! Opa! Oi, palminhas aí, produção. Oi, palminhas aí. Oi, palminhas aí. Plaquinha tá certa aí, produção? A plaquinha tá certa. Tá ótimo, gente. Subiu só a mãozinha assim de lá, né? Catarina, brigadão pela sua presença. Você que se deslocou do Rio de Janeiro pra cá. Isso. Esse prestígio. Exatamente. Veio só por conta disso de ônibus. Veio. Brincadeira, piada aí, sem graça essa. Ai. Mas obrigada, verdade, pessoal. Viu, Super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também. Legal. Obrigado, de verdade. Você é uma pessoa, um profissional que a gente conhece desde quando a gente estava na Secom, né, Lívia? Já tem alguns anos que a gente trabalha, acompanha e conhece e admira o trabalho super sério que você faz lá no BNDES. Obrigada. Que é reconhecida pela tecnicidade, né? Pelo trabalho técnico. Isso é muito legal. Muito legal contar com você aqui, viu? De verdade. Vamos fazer um bate-papo, vamos trocar uma ideia, bater uma bola, trocar uma figurinha. O intuito, Catarina, é que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais de você, né? Quem é a Catarina Donda, né? Quem é a Catarina? Essa entidade, né? Então, todo mundo, ela gostou. Mas ela tá rindo por educação, tá? Ela vai mandar eu cortar esse pedaço. Mas aí, Catarina, a gente começa, como é de costume, a nossa pergunta inicial. Vai lá. Catarina, conta um pouquinho pra gente de você. Tudo aquilo que a Catarina não coloca no LinkedIn, conta agora pra gente. Tá certo. Quase que eu derrubo a placa aqui. Acho que eu sempre fui uma pessoa para quem as horas do dia pareciam poucas, assim, tudo que eu queria fazer, sabe? Então, na adolescência, além do colégio, estudava música, idioma, fazia balé, fazia parte de clube de correspondência, o tempo do papel de carta, sabe? Sei. Tinha, assim, olha, gente. mais de 10 pen friends mundo afora. E, enfim... E aí, com o tempo, enfim, o trabalho, né, as atividades da vida adulta, os compromissos cada vez maiores, as atividades vão diminuindo, né? O tempo vai ficando melhor, menores, isso. E aí, hoje em dia, no meu tempo livre, eu priorizo estar com a minha família, né? Meu marido, meus filhos. Estar com os amigos, enfim. Perfeito. Ler, estar em contato com a natureza, pegar uma praia, né? Que no Rio a gente tem esse privilégio. É verdade. Exatamente. Nada mal morar no Rio de Janeiro. Mas ela não conheceu o Lago Paranoá ainda. É verdade. É pau a pau com a praia de Ipanema. Eu gosto. É maravilhoso mesmo. Nosso lago é maravilhoso. Catarina, você se considera uma pessoa nerd?
estudiosa? Você sempre foi aquela nerd estudiosa? Né? Porque você falou aí... Sempre gostei de estudar, sempre, enfim, aquela coisa de ir bem na prova e mal nos esportes, sabe? Verdade. Eu me identifiquei agora. Né? Identificou, né? Eu nunca fui escolhido na educação física para jogar Era a futebol. última escolhida para o time, para entrar no time, isso, Verdade. exatamente. Eu tinha vergonha da educação física. Que tinha que tirar a camisa, sempre tive altura, né? Aí pra jogar verdade, vôlei, você é mas alta. era a última a ser escolhida para o time, né? É mesmo? Você conviveu com essa questão, né? De ser a última a ser escolhida. O sim. Lívio também. Eu era o último. Eu, quando fui escolher um sócio, o Lívio era a última opção que eu tinha. Tinha mais nada eu! Mas vamos lá. Catarina, considerando que o Lívio fez essa pergunta sobre a pessoa, Catarina, né? Fora da cadeira de gerente de publicidade lá do BNDES, a minha pergunta agora eu trago para dentro do nosso mundo de publicidade, na verdade, do nosso mundo de comunicação. Sim. Conta pra gente, aí só para explicar pra galera, que muitas pessoas, né, que assistem a gente, que escutam, não são pessoas tão familiarizadas com o dia a dia de governo, né? Então conta um pouco pra gente da sua história no BNDES, a sua história, talvez até fora do BNDES, enfim, do seu ponto de vista profissional, se você puder resumir aí. O que tem no LinkedIn. O que tem no LinkedIn. Tá bem certo. lembrado. Eu fiz faculdade de Relações Públicas, na verdade, Comunicação com Habitação e Relações Públicas, né? Fiz na UERJ, lá no Rio. E aí, desde o primeiro período, eu comecei a estagiar. Comecei no Laboratório de Pesquisa e Opinião da UERJ, depois numa assessoria de comunicação de uma policlínica, um hospital vinculado à universidade. Depois fui para a monitoria do Projeto Coral da UERJ. Aliás, uma das minhas atividades preferidas era participar do coral da universidade. Projeto coral de cantar ou coral mesmo? Coral de praia? Não, coral de cantar. Minha pergunta foi retardada? Foi. E aí, o tempo que eu estava na faculdade, participei do coral, conheci meu marido no coral da UERJ. Caramba, que legal, cara. Também da UERJ. E aí, depois fui estagiar na fábrica da Coca-Cola. Fui para uma assessoria de uma agência de endomarketing, onde a gente atendia Brasil Telecom, Gillette, Volkswagen, Shell. E me formei, já me emendei numa agência que fazia consultoria de comunicação e gestão. E mais ou menos nessa época, eu e meu marido, então meu noivo, a gente fez concurso para a Embrapa. Certo. E aí eu para comunicação e ele para engenharia, que era a área dele, era engenheiro. Certo. E aí passamos e fomos trabalhar na Embrapa Algodão, que fica na Paraíba, em Campina Grande. Olha, gente. E esse tempo na Embrapa, assim, foi uma experiência incrível, porque a gente lá meio que tem uma atuação em todas as vertentes da comunicação, né? Eu não sei como é hoje, eu acredito que seja da mesma maneira, mas naquela época a Embrapa tinha essa cultura de in-house, então os profissionais de comunicação faziam tudo. Perfeito. Então tinha programa de TV e de rádio que as unidades produziam, era editado aqui na sede em Brasília, né? E aí fazia assessoria de imprensa, fazia release, atendia imprensa, fazia evento, organizava congresso. Era de tudo um pouco. É comunicação de tudo 360, feita por vocês lá de mesmo. tudo um pouco, com orçamento quase nada, né? Porque pesquisa realmente sempre é a prioridade e o dinheiro é sempre muito curto, né? Então, os profissionais de comunicação iam se virando, fazendo o que dava, e foi uma experiência, assim, muito rica, sabe? Perfeito. Nessa época também fiz a pós em marketing. E aí a gente, enfim, foi um ciclo e com o tempo a gente estava querendo voltar para o Sudeste. Certo. Aí começamos a ficar monitorando, né, oportunidades por aqui e tal. E aí meu marido teve uma proposta de trabalho para São José dos Campos. E isso foi na época que o nosso primeiro filho estava para nascer. Certo, que já tem aí 18 anos. Vai fazer 18 anos semana que vem. Muito legal. Estudante de economia, orgulho da mamãe. Vai ficar louco quando eu... Põe o nome dele aí. Gustavo. Ô, Gustavo, sua mãe estava toda orgulhosa aqui contando que você passou na UERJ. O FRJ. Economia. Sensacional, sensacional. Vai ficar morrendo, nossa. Que legal. Minha mãe fazendo pagar mico, né? Enfim, Gustavo estava para nascer. Assim, quase 9 meses de gestação. E aí o Guilherme meu marido teve essa proposta, a gente resolveu ir. Né? Eu acho que é engraçado porque talvez se a proposta tivesse sido 2 meses depois, com a criança de fora da barriga, vira uma chave e a gente fala assim, gente, vocês são loucos, os dois vão sair de uma empresa pública para um emprego privado e uma incerteza. Né? Vira uma chave depois, mas a criança não tinha saído da barriga ainda, então a gente, vamos embora, curtimos e naquele fomos. momento, então, vocês deixam o concurso público da Embrapa, os dois? Ele primeiro, e eu entrei em licença maternidade, depois que a licença maternidade acabou, eu saí. Interessante.
E na minha cabeça seria uma coisa tranquila depois de conseguir emprego, porque até então eu tinha ido de um trabalho para o outro, de um trabalho para o outro, depois para o concurso e nunca tinha ficado parada, né? E aí, quando ele estava perto de fazer 1 aninho, eu comecei a procurar emprego. Mandar currículo, participar de processo seletivo e tal. E aí participei de vários, de grandes empresas, e em todos eles esbarrou naquele momento de, mas você tem uma criança pequena? Mas e como é que você vai fazer? Você não tem parente morando aqui, né? Caraca. E se a criança ficar doente? E se ela ficar com saudade de você? Você não vai sentir falta dele? Assim, era esse nível. E isso se repetiu algumas vezes. Né? Sim, isso em grandes empresas, assim, uma coisa chocante, sabe? E eu me lembro de chegar em casa e perguntar pro meu marido, você alguma vez alguém te perguntou isso? Ele falou assim, nunca me perguntaram nem se eu tinha filho. Exatamente isso. É verdade. Eu falava muito disso, né? Fala Minha mesmo. esposa fala muito isso. Sempre que ela fez alguma entrevista, eles perguntam, e sua rede de apoio? Pra cuidar dos seus 2 filhos. Sabe, cara? E agora ela tá trabalhando numa empresa gringa. Nunca perguntaram isso pra ela. Na entrevista, ninguém perguntou da família, se tinha filho, só perguntaram da formação. Da profissional, na época, né? conversando até com um amigo que era britânico, ele ficou escandalizado e ele falou assim, não, no Reino Unido isso é proibido perguntar, porque parte do princípio que se você se candidatou à vaga, você dá conta da sua vida pessoal. Claro, perfeito. Né? E aí, assim, eu senti essa coisa na pele. E eu falei, cara, eu vou estudar para concurso, porque eu vou passar e vão ter que me contratar, né? E aí estudei, fiz a prova pro BNDES, para a Petrobras, passei pros 2 e o BNDES me chamou primeiro. Gente, aí, Lívia? Tá vendo, Márcio? Olha como é que são as coisas, né? E enfim, tô lá, entrei em 2009 lá no BNDES, né? 15 anos então já. Caramba. E já entrei na publicidade, que na verdade era a única tarefa de comunicação, atividade que eu nunca tinha feito, né? E aí, ao longo desse tempo, fui aprendendo cada vez mais, né? Além de ser uma tarefa, né, um novo mundo, um mundo rico, cheio de possibilidades, também envolve toda uma parte de procedimento, de burocracia, de legislação, né? E por ser de governo, né? De compliance, que é bem pesado, né? De você, enfim, cumprir, acompanhar, uma série de exigências. E é um mundo agora que muda, né? Cada vez mais rápido. Sim, né? É isso mesmo. É muito dinâmico, né, Muito Catarina? dinâmico, né? Quando eu entrei no banco, o banco ainda não tinha nem rede social. Exatamente. Né? Aí depois ele começou com a primeira rede, a segunda, a terceira, né? A gente, hoje, o DOH, enfim, né? Que antes era OH, agora é DOH, agora o DOH conversa com o mobile, e você vai, né? Então, assim, é muita novidade sempre, né? A gente segue aprendendo. Eu falo para as pessoas que não têm a oportunidade de trabalhar no mercado de publicidade e comunicação, eu falo, cara, de verdade, assim, a gente, de monotonia, a gente não sofre, não. Não sofre, e nem de falta de trabalho. Nem de falta de trabalho. E aí, desde 2016, em 2016, eu me tornei gerente de publicidade, enfim, E cá está. E cá estou. Então, Catarina, quando a gente começa a falar um pouquinho mais e entender o que é o BNDES, porque todo mundo pensa algo sobre o BNDES, mas não entende a fundo o que é. Qual que é o papel do BNDES hoje no Brasil? E qual que é a diferença do BNDES para um banco tradicional, né? Vamos comparar aí com o Banco do Brasil, com a Caixa? Não, essa é uma boa pergunta. Acertei uma. Na verdade, o papel do BNDES hoje é mesmo que ele já tem desde a sua fundação, né? Ele é o principal financiador né, de investimentos de longo prazo na economia brasileira. E aí a gente inclui os investimentos de infraestrutura, né? O banco está envolvido em todas as grandes obras hidrelétricas, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, rede de energia, né? E agora, mais recentemente, também na transição energética, o banco é o maior financiador de energia limpa do Brasil e um dos maiores do mundo. Já há alguns anos a gente está ali nos top 5 do mundo de financiamento de energia elétrica, já em primeiro lugar, segundo, quarto, vai oscilando, sabe? Legal. E, além disso, financiando empresas de todos os portes, né? Não são só grandes empresas, como alguns pensam, né? A diferença é que, para atuar com as pequenas, médias empresas, microempresas, o banco utiliza a sua rede de parceiros, de uma forma indireta. Então, muitas vezes, o empreendedor, o empresário, ele tem um financiamento do BNDES que ele pegou lá no seu banco, na sua cooperativa de crédito, que ele nem sabe que é uma linha do BNDES, mas que ele está usufruindo, né? O cara vai lá naquele banco que ele tem conta, Isso. Aí, às vezes, o cara precisa a empresa precisa do empréstimo e tal, e esse recurso vem do BNDES e muitas vezes ele nem sabe, né? Ele nem sabe. É isso mesmo. Exatamente.
E, além disso, o banco também atua com outros instrumentos de, enfim, garantia para financiamentos de outras empresas. A gente também tem mercado de capitais, o banco tem participação acionária em algumas empresas, tem capital semente, né? Tem um outro projeto muito bacana, que é o BNDES Garagem, para incubar novos negócios e acelerar empresas com ideias inovadoras. Tem alguns financiamentos não reembolsáveis, principalmente para a área de meio ambiente e social, né? É gestor de alguns fundos, como o Fundo Amazônia, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, né? Que recebe doações de governos de outros países, de algumas empresas, e o banco é responsável por gerir e acompanhar a aplicação desses recursos, né? Legal, porque sempre a gente fala, né? O BNDES é para gente grande. Né? Fala, não, algumas pessoas falam, né? É isso mesmo, a gente escuta muita gente muito pensa isso, né? E aí, quando a gente... talvez um dos motivos que fazem com que seja até mais complicado das pessoas entenderem o papel do BNDES e tal, é porque não existe agência do BNDES na rua, né, Catarina? Isso, exatamente. Aí isso é um desafio enorme, né, É um cara? grande desafio, porque não tem esse ponto de contato, né, que o varejo tem. Exatamente. E as pessoas acabam que estão convivendo com o banco, projetos financiados pelo banco, empresas financiadas em diferentes momentos do seu dia e não fazem ideia, né? É isso. E isso se torna um desafio também para a gente na comunicação, né? Você não tem esse ponto de contato, não tem essa proximidade consciente, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, você tem que falar de uma multiplicidade enorme de assuntos, né? Porque está em infraestrutura, está em saúde, está em indústria, está em comércio, está em serviços, está, enfim, numa variedade imensa de setores e que envolvem, né, diferentes públicos. Para cada setor tem seus próprios públicos, e como é que a gente comunica isso tudo e chega até essas pessoas? Esse é o grande desafio, né? Exatamente. A pergunta que eu ia fazer é exatamente aproveitando esse gancho, né? Ou seja, você tem um desafio do afastamento físico, porque você não tem uma agência de varejo ali, um ponto físico e tal. Você tem um desafio de contar para o Brasil que o BNDES ele atua com os grandes financiamentos, mas também ele atua com os médias e pequenas empresas, etc. Quando você traduz isso para o ponto de vista da comunicação, Catarina, você falou rapidamente, mas eu queria aprofundar um pouco mais isso. Eu não sei se a pergunta é fácil, mas você conseguiria relacionar quais são os principais desafios de comunicação para vocês, tendo esse cenário aí que você acabou de contar do BNDES? Eu acho que o primeiro é esse que você colocou, né? A gente não ter essa proximidade física, pelo menos não de forma consciente, né? Porque presente a gente está. Na energia elétrica, no prédio, na estrada, enfim, né? A gente está presente. Mas não tem essa proximidade consciente das pessoas. Segundo, é isso. A gente precisa falar sobre uma série de assuntos diferentes. Às vezes são assuntos mais complexos, mais áridos, né? E a gente tem uma diversidade muito grande de públicos para lidar, né? E tem uma estrutura pequena também, comparativamente com esse desafio que a gente tem, né? Então, lá no banco, a estrutura de comunicação tem a parte de publicidade, mas tem a parte de assessoria de imprensa, tem uma parte de publicações, né? As publicações do BNDES. O BNDES tem estudos, né? Produzidos pelo seu corpo de economistas, né, estudiosos. Então, o banco tem publicações específicas para o público acadêmico, por exemplo, né, para estudantes e tudo. A gente tem eventos, então tem, enfim, toda uma série de atividades de comunicação, né? As redes sociais orgânicas, o banco é ativo, bem ativo nas redes sociais, tem a sua página de agência de notícias, o site tem um repositório incrível de informações lá dentro. Você pode consultar todos os financiamentos do banco, você pode consultar as parcelas, você pode consultar uma série de informações, né? O banco até recentemente foi reconhecido pelo TCU e outros órgãos de controle como a estatal federal mais transparente entre todas. Olha, gente. Por causa da quantidade de informações que estão disponíveis, que muitas vezes as pessoas também não sabem, né? Que bacana. Então, enfim, é um esforço conjugado de diferentes maneiras, né? Para conseguir levar essa informação. Então, tem uma atuação ativa ali. E na publicidade, a gente procura, nas redes sociais, segmentar sempre que possível, tentar criar algumas verticais de conteúdo para estar sempre tratando dos principais assuntos e focar nos públicos que mais se interessam por aqueles assuntos, né? Perfeito.
Enfim, uma série de ações coordenadas, né? Cara, E para tocar isso tudo, Catarina, até como curiosidade, você falou um pouco dessa estrutura interna ali, né, no BNDES, na comunicação, mas na sua equipe, como que é assim? Como que está dividida? Na publicidade especificamente, a gente tem hoje 6 profissionais de comunicação, meia dúzia. Meia dúzia? É. Para toda a comunicação. Com publicidade só, né? Né? Contando comigo, com o outro gerente e com o coordenador, o João, né? Que vocês que é o João, já que é o conhecem. João, A gente gosta querido, muito abraço pro dele, João, hein, João? Abraço pra você, cara. É maravilhoso. O outro gerente é o Vinícius. E estamos recebendo mais uma pessoa aqui na equipe agora. Temos uma pessoa de apoio, né? E 3 estagiários, né? Essa é a nossa equipe de publicidade. Quando você fala de 6, você está considerando os 3 estagiários? Não. 6 profissionais do banco, contando comigo. Perfeito. E os outros 2 executivos, mais 3 profissionais de comunicação, né? Nessa meia dúzia. E uma profissional de apoio para a parte de pagamentos e enfim, outros. Orçamentos e os 3 estagiários. Ô, Catarina, e ali dentro da sua equipe vocês têm conteúdo, mídia... Absolutamente tudo. né? Do briefing ao pagamento. Caramba. Processamento de notas fiscais e tudo. Assim. Então, o briefing, a análise de propostas da agência, tramitação nas alçadas internas, tramitação na SECOM, contato com os veículos, acompanhamento de produção, acompanhamento de veiculação, enfim, tudo. Tem muita diversão, né? Tem muita coisa para fazer. As pessoas acham que vou fazer concurso para ficar tranquilo. Não. Se for para comunicação, assim, não tem essa realidade. Não tive na Embrapa, não tenho no BNDES e não vejo nenhum colega tendo também. Mas isso é bom, vai quebrando esses paradigmas. É que muita gente tem isso, né? Vou fazer concurso para... filho, tá enganado. Se é assim, vai trabalhar comunicação, então vai para outra área lá. Até para conseguir passar no concurso concurso do BNDES não é mole, né? É difícil. Não. É um concurso super exigente e passa realmente quem... Você, por exemplo, Lívio... Nem tento. Nem tento. E olha que eu era um bom aluno, nunca fui chamado na educação física, mas não tento. Hoje, só porque eu lembrei dessa pergunta aqui rapidinho, hoje as 2 agências de publicidade que prestam serviço para vocês, por meio de licitação, são a Macana, é isso? E Artplan. Perfeito. É isso mesmo. Catarina, e você, lembrando que a nossa primeira temporada, né, e a gente agradece mais uma vez aqui a sua presença, nossa primeira temporada, a gente está conversando com mulheres que lideram equipes dentro da comunicação de governo de um modo geral. Então, a gente já teve a oportunidade de receber algumas pessoas que são de órgãos de governo, como você. A gente teve a oportunidade de receber algumas pessoas que são de agência. E tem uma pergunta que a gente gosta de fazer, a gente gostaria de repetir ela para você, a gente já fez para outras convidadas, que diz respeito a valores e princípios aqui. Porque, no final das contas, a gente tem uma audiência interessante de estudantes, a gente tem uma audiência interessante de pessoas que não são do mercado de comunicação ou pessoas que não são do mercado de governo. Quando a gente pega a Catarina, gerente de publicidade, o que você considera que são valores e princípios que para você fazem muito sentido quando você olha para a sua equipe? Assim? O que você valoriza nesse sentido? Na minha atuação enquanto gestora, né? Enquanto gestora, perfeito. Eu acho que... Para você olhar para a sua equipe, sabe? Eu acho que são, assim... Acho que basicamente os mesmos, independente se eu estou na área de comunicação ou para outras áreas, sabe? Eu acho que parceria com a equipe, transparência, empatia, né? Defender a equipe, né? Saber delegar e saber cobrar, né? Acho que é um aprendizado, sabe? Porque, assim... Pouquíssimas pessoas nascem líderes, né? A maioria de nós mortais vai aprendendo. Você vai exatamente aprimorando, aperfeiçoando isso. Né? E a convivência com a equipe é muito importante. Eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? E quando a gente trabalha com pessoas que estão dispostas a trabalhar, estão dispostas a contribuir, fica muito mais fácil para você, né, crescer, se desenvolver junto enfim, liderar também, né? É isso mesmo. E no final das contas, como você tem um grupo, uma equipe que não é tão grande, pelo contrário, uma equipe, entre aspas, pequena, isso se torna ainda mais vivo, né? Porque você só consegue construir as coisas se você tiver uma equipe muito atuante ali, muito parceira. Exatamente, e tudo, né? É, verdade. Aí, pensando nisso, Catarina, eu fico assim, o nosso podcast é legal porque a gente pensa muito em chegar no estudante, né? E quando a gente traz mulheres líderes, até para inspirar.
né, as estudantes que estão começando e olhando, cara, eu posso chegar ali. E aí o que a gente gosta muito, olhando toda a sua trajetória, esse tempo de Embrapa, né, o tempo de BNDES, qual dica que você daria para essa, às vezes para essa menina que está começando, ou a gente gosta de comparar, né, para a Catarina que começou, né? Se você pudesse encontrar a Catarina que estava começando lá no BNDES, lá na Embrapa, quais são as dicas? O que você gostaria de falar para ela? Eu acho essa pergunta super bacana, sabia? Não é? Legal porque a gente revisita nosso passado, né? É isso mesmo. Eu imagino que passe um filme na cabeça da pessoa. Quando ela fala, legal, se eu estivesse verdade. conversando comigo de 20 anos atrás, né? Sei lá. Interessante. Eu acho que, e não digo nem só para as meninas, para os meninos também, sabe? Verdade. Eu acho que a faculdade, ela te dá uma base acadêmica muito bacana, ela abre seus horizontes, abre a mente, né? A gente não sai igual, você muda a sua maneira de pensar e de ver o mundo, né? Mas eu ainda acho que as faculdades, de modo geral, já eram assim e acho que continuam sendo, elas ainda estão desconectadas um pouco da realidade assim, do mercado, né? Então é importante você estar na faculdade, mas é importante estar antenado com o que rola do lado de fora, ler muito sobre o que está acontecendo, publicar livros, e, enfim, participar de eventos, conversar com pessoas, né? E especificamente em se tratando de publicidade, né? Eu acho que é importante, se a pessoa quer se diferenciar, acho que vale estudar mídia. As faculdades não se aprofundam nada em mídia. Eu tenho a impressão que o foco é muito mais em criação, né? A gente recebe ao longo dos anos vários estagiários de excelentes faculdades, super competentes, e a base de mídia que as universidades dão, ela ainda é deficitária. Perfeito. É muito raso, né? É a parte de, enfim, analisar um plano de mídia, conseguir avaliar até penetração, afinidade, conceitos básicos não são explorados, a gente sabe? Você avaliar se uma programação está bacana, se não está, você pensar em performance, você estudar aquele plano para conseguir o melhor resultado e conseguir analisar o resultado de um plano e ver o que foi bom, o que não foi, o que é aprendizado, né? Acho que se o estudante de publicidade hoje quiser um diferencial, se aprofundar em mídia, vale a pena. É porque na nossa época era muito dividido, né? E eu lembro, na nossa turma de faculdade, todo mundo queria ser criação. Eu queria ser mídia. Eu queria ser criação. Eu jurava mas eu já avisava, Márcio, você não é bom na criação. Você não tem potencial para isso. Mas eu queria ser mídia. É ou não é? É verdade, é verdade. Tanto é que na aula de mídia, de verdade, a gente tinha uma matéria de mídia na faculdade, o livro era super dedicado mesmo, Muito. cara. Falei, cara, esse é meu negócio, eu quero ser mídia. É isso mas mesmo. na nossa época eu lembro assim, cara, eu vou programar quarta-feira o esporte espetacular, porque no dia anterior tem jogo e tal. Isso. Então era um pouco a nossa cabeça. Mas cada vez mais a criação e a mídia, isso tudo vai se fundindo e a gente tem que olhar para o todo, porque a mídia tem que hoje ajudar na criação, né? Você tem cada coisa, cada meio diferente, um pouco daquela conexão dos meios. E dá para sair da caixinha, né? Hoje o DOH, quanta coisa diferente você vê as marcas trabalhando, né? As próprias entregas em digital também, né? No final das contas, quando a gente está falando de digital, é muito difícil você criar um muro que separe a mídia e a criação. As coisas estão cada vez caminhando juntos. Você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, Catarina, que é o lance de buscar conhecimento, né? Sim. Eu tinha um professor que ele falava, cara, conhecimento ele nunca é demais. Você não ocupa espaço, Não né? ocupa espaço. E o bacana de hoje em dia, a gente fala muito do lance do excesso de informação que a gente é submetido, bombardeio de informação. Então tem um lado positivo disso. É que hoje o conhecimento está na palma da mão. Ele está literalmente a um clique e a gente consegue buscar a informação do que a gente quiser, né? Na época do livro era a época, não existia internet. Barça. Não existia internet, você tinha que ir lá na Enciclopédia Barça. Trabalho no papel maço, né? Na folha de papel maço. Você sabe, cara, eu vou contar uma curiosidade. Conta curiosidade. Um mico que eu paguei. Tá todo mundo super interessado para saber sua curiosidade. Então não vou contar mais não. Conta o que eu quero saber. Não, mas é vergonha. Eu, muito estudioso, meus colegas vão saber que eu era muito estudioso. Eles vão poder confirmar isso. Na faculdade? Na faculdade. Não. Na faculdade isso, eu tava. Isso no primeiro grau. Ah, tá. Mas na faculdade eu era também. Aí, cara, eu lembro que o professor mandou assim perguntar. Procurem sobre Carpe Diem. O que eu fiz? Fui na enciclopédia procurando o cara. Eu não acho esse tal de Carpe Diem. Cadê esse Carpe Diem? Aí era na Barça, aí tinha a Mirador. Aí eu acho que tinha um amigo, procura aí na Mirador. E bom que ninguém sabia, né?
Aí no dia seguinte, o Carpe Diem, aproveite o dia, né? Eu falei, Exatamente. caraca, eu passei procurando esse cara. Eu achei Platão, achei Sócrates, Aristóteles, não achei tudo. Carpe Diem. Então eu tenho, isso ficou marcado na minha vida. Eu falo que, caraca, pesquisei Carpe Diem, né? Lindo. Como pessoa. Caramba, que coisa. E eu era aquele cara estudioso, inteligente, e hoje em dia a gente é sócio. Olha como é que são as coisas, né? Fazer o quê? Catarina, é o seguinte, a gente vai caminhar aqui, eu tava olhando aqui o cronômetro enquanto o livro falava, a gente já tomou um bom tempo seu, a gente vai caminhar aqui para a última pergunta, certo. né, Lívia Andaló? A menos que você queira fazer mais alguma. Não vou. Eu vou fazer a minha última aqui, e é uma pergunta que a gente adora fazer para as nossas convidadas, e a gente quer repetir a mesma pergunta para você, que é a seguinte, qual é o legado? Agora vamos falar, a gente já falou muito de olhando para trás, vamos falar de olhando para frente, tá? Qual é o legado que você, Catarina, gostaria de deixar para a sua equipe ou para o BNDES, ir para o BNDES, enfim, daqui a uns anos, como que você gostaria de ser lembrada? Olha, eu enquanto empregada do BNDES, né, concursada, a gente lá é CLT, mas eu acho que nós somos servidores públicos, né? Embora não sejamos estatutários, eu entendo dessa forma. E eu acho que o nosso principal legado, o legado que eu posso deixar, é uma atuação com o espírito público, né? Então, E o que é o espírito público? O que é o espírito público, né? É a gente estar atuando em prol, enfim, para servir a sociedade brasileira, né? É entender que a gente está numa instituição que pertence a todos os brasileiros, Perfeito. né? E que a gente que permanece, que ela permanece, né? Então, assim, cada governo é um ciclo, né? Cada governo tem suas eventuais novas prioridades, tem novas políticas públicas, isso faz parte do processo democrático, né? Exato, é legítimo, né? Enfim. E cabe a nós executar essa missão sempre com ética, com integridade, com técnica, né? E tendo em mente nossa principal missão, que é servir o povo brasileiro, né? Independente se eu estou em comunicação, se eu estou na área técnica, técnico-econômica, contabilidade, enfim, o que seja. Se eu estou numa empresa pública, eu entendo que esse é o legado que eu devo deixar, né? É assim que eu procuro pautar a minha atuação, né? Muito bacana. E eu posso dizer, do tempo que a gente conhece você e a equipe do BNDES, as pessoas que a gente conhece lá na equipe, e aqui eu vou dar nome a Catarina e João, são as pessoas que a gente conhece há mais tempo, vocês trabalham juntos lá há um tempo, a gente pode dizer que do lado de cá a gente percebe muito isso, a seriedade com a qual vocês tocam aquela comunicação ali junto com as outras pessoas, todos envolvidos, mas já há um tempo a gente conhece o trabalho de vocês, é um trabalho que a gente consegue admirar bastante, assim, é muito Obrigada. interessante. De verdade, E esse é o cara. intuito do nosso podcast. É isso. Poder mostrar isso, Catarina, para Exatamente. todo mundo, né? E a gente defende muito o mercado de governo. Né? A gente mostra, tem muita gente boa aqui. Já passaram aqui mulheres incríveis. Exatamente. Né? Eu gosto de citar o caso da Jaqueline lá, né? Que deu uma aula de Embratur pra gente. É verdade. E a gente saiu aprendendo muita coisa dali, né? E o intuito é que todo mundo que possa um veículo lá do interior consiga saber um pouquinho mais do BNDES, até conseguir propor algo legal para vocês, né? Que possa ajudar nos objetivos de comunicação do BNDES. Esse é o objetivo final. Legal, muito bom. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada, pessoal, pelo convite. Foi ótimo o nosso papo. Poxa, Catarina, a gente está muito feliz de verdade de ter recebido você aqui. Foi muito bacana. A gente, pessoal, quer agradecer demais. A gente tem recebido muito feedback positivo do podcast. A gente também tem recebido perguntas que vocês gostariam que a gente fizesse aqui para as nossas convidadas. A gente até trouxe uma das perguntas que vocês nos sugeriram aqui hoje para Catarina, né, Lívia? Verdade. Então, a gente vai construindo esse podcast com a ajuda de vocês. E, obviamente, esse podcast não deixaria de existir se não fossem as nossas convidadas aqui. A primeira temporada está recheada de mulher líder aqui, recheada de mulher competente que faz a comunicação de governo de uma maneira diferenciada, né? Exatamente, é isso. É isso, cara. Desse podcast, a única coisa que não vale muito a pena é o Lívio. E o topete do Márcio, que se preocupa. Gente, antes de começar a gravação, o Márcio estava preocupado com a roupa, com o topete, com o botox dele que venceu. Entendeu? É isso. Catarina, de verdade, muito obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Valeu, obrigadaço. Valeu, obrigado. Parabéns pelo Obrigada trabalho também. que vocês fazem lá, viu? Obrigada. Valeu. Obrigado. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.